Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, viu? Como é que tá aí do outro lado? Tá tudo bem? Porque aqui desse lado de cá tá tudo ótimo, viu? Tudo maravilhoso. E aí, como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Foi abençoada? Com certeza deve ter sido, né? Por quê? Porque Deus está no controle de tudo nas nossas vidas, não é? Mesmo que a gente tenha passado por algum momento de tristeza, preocupação, se alguém ficou dodói, por exemplo, né? Foi coisas tristes, foram coisas tristes, mas Deus está no controle, Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você e sempre nos dará vitória, não é verdade? Então, nesse momento, o que vocês acham da gente falar com o Papai do Céu um pouquinho, não é bom? Então, vamos falar com o Papai do Céu, né? Feche os olhos de vocês na casa de vocês para a gente orar ao Senhor, tá bom? Vamos lá. Papai do céu, querido Deus, muito obrigada, meu Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor esteve conosco a cada dia, a cada minuto, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal, meu Deus. Muito obrigada porque o Senhor, nosso Deus, abençoa a nossa vida hoje e sempre, abençoa a nossa família, abençoa a nossa rua, a nossa igreja, Pai, abençoa todas as pessoas e principalmente aquelas que ainda não conhecem o Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar cada uma delas, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olá, garotada. Tudo bom? Estão preparados para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus hoje? Espero que sim, viu? Prestem bem atenção. Tá vendo aí a imagem? Vocês já podem ver, né? Que a nossa história de hoje vai ser sobre quem? Sim, sobre ele, sobre Sansão, o forte. Isso, ó, Sansão era bem forte. Viu? Agora bora aprender mais um pouquinho sobre ele. Prestem atenção. Sansão foi escolhido por Deus para lutar pelo povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus para defender o povo de Israel. Mas defender de quem? Defender do povo filisteu. O povo filisteu, ele era inimigo do povo de Israel. Eles viviam em guerra. Os filisteus queriam porque queriam vencer o povo de Israel. Então Deus separou, Deus escolheu Sansão para defender o seu povo. Viu? Presta atenção. Sansão, ele foi uma criança abençoada por Deus desde o dia em que ele nasceu. Viu? Olha só o que aconteceu. A mãe de Sansão recebeu a visita de um anjo que lhe disse: Este menino é consagrado a Deus. Seu cabelo nunca deverá ser cortado, e a força do Senhor estará sempre com ele. Tá vendo como Sansão era especial? E o que Sansão fazia? Ele levantava bois. Imagine o pai de vocês aí carregando um boi nas costas. Vocês conseguem imaginar isso? Tem que ser bem forte, não é para conseguir carregar um boi assim? Não é verdade? Pois Sansão conseguia, né? Porque Deus dava força a ele. Então, Sansão cresceu e se tornou um homem muito forte e ninguém vencia Sansão. Olha só a imagem. Sansão, ele vencia os leões. Ele era muito forte. Olhe só, quando ele era amarrado com cordas bem fortes, ele se soltava facilmente, como se essas cordas fossem linhas, porque Sansão era bem forte mesmo. Então, nessa época, os israelitas que estavam em guerra com os filisteus, como eu já havia falado com vocês antes, eles viviam em guerra e em um dado momento, os filisteus prenderam Sansão, ou quer dizer, né, tentaram prender Sansão. Por que tentaram? Porque eles não conseguiram prender Sansão. Por quê? Olha só o que Sansão fez. Ele carregou as portas da cidade nas costas e saiu simplesmente como se a porta fosse algo leve. Tá vendo? Sansão era tão forte que ele carregava as portas. As portas de uma cidade eram gigantes, eram enormes. E Sansão conseguia carregar. Tá vendo? Só que ninguém contava com um fato importante. Esse que eu vou contar agora para vocês, não é? Aconteceu algo muito importante e muito complicado. Por quê?
Porque Sansão amava uma moça chamada Dalila. Só que Dalila ela era uma moça filisteia, né? Ela era do povo inimigo do povo de Deus. Então, ele não quis saber que ela era do povo de Deus. Ele se apaixonou por ela e quis casar com ela a si mesmo. E o que aconteceu? Os filisteus combinaram com Dalila dela descobrir qual era a força, qual era a razão da força de Sansão. Por que ele era tão forte assim? Então Sansão tentou enganar Dalila, deu várias desculpas para que ela esquecesse, para que ele não tivesse que dizer a verdadeira razão da força dele. Mas só que ele tentou e não conseguiu enganá-la por muito tempo. Então ele conversou para ela que a força dele estava nos seus cabelos. Então, como Dalila ela era do povo inimigo, do povo filisteu, ela fez o quê? Ela esperou Sansão adormecer e fez o quê? Ela cortou os cabelos dele, porque ele tinha dito que a força estava nos cabelos e que os cabelos dele não poderiam ser cortados jamais. Então ela esperou ele adormecer e cortou os seus cabelos. Em seguida, ela fez o quê? Ela chamou o povo filisteu e olha o que eles fizeram. Sansão foi preso, né? Sem cabelo. Tá vendo, carequinha? Ele foi preso, ele foi maltratado, ele foi feito como escravo lá do povo filisteu. Ele foi humilhado. E nos últimos tempos, né? Nos últimos dias lá, na cidade dos filisteus, eles fizeram o quê? Eles levaram Sansão para um templo, não é? Eles acorrentaram Sansão pelos braços na coluna centrais do templo, para que todos os vissem, para que ele pudesse ser humilhado mais e mais, né? Porque eles ficavam falando, a gente venceu Sansão, a gente venceu Sansão, então vamos humilhá-lo cada vez mais. Colocou ele no templo, ó, tá vendo? Uma multidão aí observando o Sansão todo acorrentado. Mas só que Deus é misericordioso. Sabe por quê Deus é misericordioso? Porque os cabelos de Sansão tinham crescido novamente e ele se sentia forte de novo. E além de se sentir forte, ele sabe o que aconteceu com Sansão? Sansão se arrependeu por ter desobedecido a Deus. Ele se arrependeu profundamente. Então Sansão orou assim a Deus. Prestem atenção. Senhor, lembre-se de mim. Dê-me mais uma oportunidade. Dê-me a minha força pela última vez. Então, Deus concedeu o que Sansão pediu para ele. Então, Sansão, ele abraçou as colunas do templo, ele sacudiu e o templo veio abaixo, o templo caiu. Então, os filisteus, eles foram vencidos. Por quê? Porque todo mundo que estava ali morreu. Todo mundo. Eles foram destruídos. E esse foi o último desejo de Sansão. Essa foi a última vitória de Sansão, porque infelizmente ele também morreu junto com os filisteus, né? Mas o que importa é que ele se arrependeu e que Deus ouviu a sua última oração. Tá vendo como Deus é bom? Deus é misericordioso. Mesmo que Sansão tenha desobedecido, ele se arrependeu e o coração dele ficou de novo limpo, porque Deus perdoou e Deus ouviu a sua oração. Tá vendo? É assim que Deus faz. E agora nós vamos ver o nosso para memorização, tá bom? Olha só, tá lá no livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 28, viu? Porque essa história de Sansão você encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 16. Depois, peça a papai, peça a mamãe, peça a seu irmão mais velho, para ler com vocês com calma a história de Sansão na Bíblia, porque ela é maravilhosa. E lá no versículo 28 tem assim, esse versículo que fala: e Sansão orou ao Senhor. Tá vendo? Quando a gente ora ao Senhor, com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o coração cheio de fé, Deus ouve a nossa oração, viu? E vocês, como crianças, também devem orar a Deus, sabia? Porque eu sei que o coraçãozinho de vocês também tem desejos, vocês também ficam tristes, preocupados. Então, podem ter certeza, se vocês se ajoelharem, vocês pedirem a Papai do Céu, Ele vai ouvir a sua oração. No tempo dele, da forma dele, Ele vai ouvir a sua oração, tá bom? E agora, vamos orar. Aí na casa de vocês, eu quero que vocês curvem a cabecinha de vocês
e que vocês pensem em alguma coisa, que vocês querem muito que o Senhor faça, que o Senhor realize na vida de vocês, ou na vida de algum parente, de algum amiguinho, algo que vocês queiram muito do Senhor, um milagre, uma cura, seja o que for. Pensa no que vocês querem, curvem a cabecinha de vocês, porque agora nós vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? E eu sei que Deus vai ouvir nossas orações, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Pai de amor, infinita misericórdia, estamos aqui, Deus, diante de Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, Senhor. Assim, meu Pai, como o Senhor ouviu, meu Senhor, a oração de Sansão, eu creio que o Senhor vai ouvir a oração de cada criança, Pai. A oração que cada criança está fazendo nesse momento, tudo aquilo que está no coraçãozinho delas, que o Senhor venha realizar, meu Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer, meu Senhor. Que o Senhor venha trazer paz a esses corações, que o Senhor venha, meu Pai, abençoá-los grandemente, meu Pai. Em nome de Jesus, é tudo que eu te peço, meu Senhor, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, garotada. Não é bom falar com Deus? Não é bom falar com o Senhor? Sim, então façam disso uma prática na vida de vocês. Todos os dias, orem no quarto de vocês, orem na hora de almoçar, ora com o papai, ora com a mamãe. Chama um coleguinha para orar. Sempre que tiver oportunidade, vamos falar com o Senhor. É sempre bom. É bom para a gente e também o Senhor fica feliz quando a gente para conversar com Ele, tá bom? Eu espero que essa história de hoje tenha deixado vocês muito felizes, muito satisfeitos, mais e mais satisfeitos em servir a Deus, que é o único que pode nos dar verdadeira alegria, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e em breve nós nos encontraremos, tá bom? Beijão, Deus abençoe. Meninos, meninas, eu vou pedir mais uma vez para vocês fazerem o quê? Vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like, tá bom? Nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, tá bom? E agora, vamos fazer o quê? Vamos ouvir um louvor, né? Vamos falar com Deus através do louvor. Preste bem atenção na letra dessa música, porque ela tá maravilhosa, tá uma letra linda. E Deus vai falar com a gente mais uma vez, tá bom? Prestem atenção. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão,
O fortão do cabelão que pediu a deusa novamente coração. Sansão. O fortão do cabelão que pediu a deusa novamente coração.